Olá, colegas da nossa rede municipal, professores do segundo ano. Eu sou a professora Luciana e vim aqui hoje para fazer com vocês esse diálogo acerca da avaliação formativa 1 de língua portuguesa do segundo ano. Bom, eu sei que vocês já estão familiarizados com a plataforma, mas não custa nada a gente retomar. Aqui vocês vão entrar, fazer o seu login, entrar na plataforma e eu espero que vocês explorem essa ferramenta, porque ali contém dados específicos de cada estudante, de cada turma, análise de descritores e fazendo essa análise mais minuciosa, você pode olhar para a sua turma com um olhar mais focalizado, com intencionalidade, para avançar nas aprendizagens que ainda não foram consolidadas. Vamos lá então? Aqui nós mostramos para vocês o resultado por descritores, acessamos a plataforma, nós tivemos no tópico geral 73% de aproveitamento dos nossos estudantes e logo em seguida você pode fazer o detalhamento desses descritores com essas habilidades que foram trabalhadas na avaliação. Aqui nós temos 12 habilidades que foram trabalhadas, que foram destacadas nessa avaliação, 20 questões e um aproveitamento de 73%. Bem, diante dos nossos resultados, eu trago para vocês 2 pontos, 2 habilidades que nós precisamos ter esse olhar mais focalizado, um olhar mais cuidadoso para propor intervenções docentes que sejam capazes de fazer com que esses estudantes tenham avanços nos próximos meses. Então vamos lá, são 2 dessas habilidades. A primeira, localizar informações explícitas em textos, onde nós tivemos um aproveitamento de 58%. Vamos à questão. A questão 10, ela trata dessa habilidade. Leia o texto abaixo, então é um texto rimado. Aqui nós temos, a jararaca preparou uma festa com o peru, mas o jacaré não vai, está brigado com o urubu. O jacaré está chateado, pois pegou catapora, e a coruja, para agradá-lo, fez um suco de amora. Então era para as crianças lerem o texto e observar, inferir, fazer a informação explícita nesse texto. Quem preparou uma festa com a jararaca? Alternativa A, a coruja. B, o jacaré. C, o peru. D, o urubu. Bom, 58% dos nossos estudantes marcaram a alternativa C, o peru. Mas nós ainda temos aqui algumas alternativas que foram marcadas que nos já aponta, nos traz já um olhar, um ponto de atenção, em que 15% dos nossos estudantes marcaram a alternativa A, a coruja, 18% marcaram a alternativa B e 9% marcaram a alternativa D. Bom, o que a gente traz como análise então? Que a maioria dos estudantes já conseguem identificar a frase inicial. A jararaca preparou uma festa com o peru, ok? E conectar os 2 personagens. Já dominam a correspondência direta entre pergunta e texto. Mas há um percentual de 42%, somando as outras alternativas que foram marcadas, que localiza o nome dos personagens, mas não consegue fazer essa ligação corretamente do sujeito com a ação pedida. O que isso nos traz de ponto de atenção? Existe aí uma atribuição indevida. Eles conseguem até ler, conseguem ler, identificar a ação no texto, mas entrega essa ação ao personagem errado na hora de responder. Qual, então, possíveis causas desse resultado? O que esse resultado, então, nos indica? Que é preciso ainda investir num comportamento leitor. Que eles podem estar lendo de uma forma linear, do início ao fim, sem saber como procurar, como caçar uma informação específica que está ali presente no texto. O que isso significa? Que ainda há uma prática de leitura fragmentada, onde os estudantes não entendem ações isoladas, mas não fixam
quem faz o que na estrutura da frase. Nós trouxemos aqui que ela é uma habilidade do segundo bimestre, entretanto, é uma habilidade que vai ser trabalhada ao longo dos anos iniciais, que é localizar informações explícitas em textos, e essa habilidade, ela tem o papel de localizar informações explícitas, inferir informações em textos verbais, antecipar o assunto do texto, a função social, a finalidade desse texto, identificar os interlocutores de diferentes gêneros textuais. Diante desses resultados, nós trouxemos aqui algumas atividades, alguns com objetivos e os materiais que você, professor, no cotidiano com sua turma, poderá realizar. Uma atividade seria quem faz o quê? Após a leitura do texto do dia, faça um quadro de ações. Quem faz o quê? Então, é como se você estivesse indicando e definindo o dono dessa ação. Qual é o objetivo dessa ação, então? Relacionar o verbo ao sujeito. Quais materiais nós precisamos? O texto a ser trabalhado e um quadro contendo 2 colunas. Um para a escrita da ação e outra para a escrita do dono dessa ação. Outra possibilidade é o jogo do sim ou não, com evidências de afirmações sobre o texto lido. Com essa atividade, nós temos o objetivo de analisar as ações e seus respectivos personagens. Então, nós precisamos de um texto e de marcadores, sim ou não, para que, à medida que essas crianças forem lendo esse texto, eles possam ali confirmar, fazer inferências, confrontar e trabalhar, desenvolver esse texto para que esse objetivo de analisar as ações e seus respectivos personagens seja de fato trabalhado e desenvolvido e se apropriado pelos nossos estudantes. Bom, outra habilidade que nós tivemos um percentual de acerto de 59% foi esta aqui: estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do texto, apoiando em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte, o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante da leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Vamos então à questão. Nós tivemos aqui, nessa questão 12, um percentual de 55% de acertos. Aqui, vocês estão vendo que nós temos 59% no total, na média geral da habilidade. Mas, em específico, eu trago aqui a questão 12, para que nós possamos analisar. Leia o texto abaixo e responda as questões 11 e 12. Mãe, já fiz as tarefas da escola e arrumei meu quarto. Vou sair com o pai e o primo Beto para vermos a corrida de bicicletas. Depois vamos ver o gato de estimação do vovô Paulo. Por favor, faça um bolo para meu amigo Felipe. Vou na casa dele no final da tarde e vamos pedalar na praça. Mário. A pergunta, então, da questão 12, especificamente. No texto, entende-se que no final da tarde, Mário vai... Alternativa A, andar de bicicleta com um amigo. Alternativa B, fazer as tarefas da escola. Alternativa C, sair com o pai dele e o primo. E alternativa D, ver corrida de bicicletas. Aqui, então, 55% dos nossos estudantes conseguiram marcar a alternativa A, andar de bicicleta com um amigo. Entretanto, 14% marcaram a alternativa B, 12% marcaram a alternativa C e 17% marcaram a alternativa D. Analisando essa questão, então, a gente observa que há um considerável índice de acerto, 55%, que nos indica que a maioria dos nossos estudantes já demonstra uma compreensão leitora do texto. Mas quase metade da turma, ou quase metade dos nossos estudantes,
ainda têm dificuldades com a leitura seletiva e temporal. O que isso pode indicar? Que 14% marcaram fazer tarefas na escola, 17% marcaram ver a corrida de bicicletas. Quais foram as possíveis causas dessa opção? Localizam palavras, mas ainda não organizam a agenda do personagem mentalmente. E os marcadores de tempo também são possíveis causas dessas opções, dessas marcações. Depois, já e no final da tarde. O que isso nos sinaliza? Que ainda há um processo, um trabalho de uma leitura de busca superficial, uma localização de informação explícita, que ainda precisamos de avançar, e os marcadores de tempo, ou seja, a coesão temporal. Diante disso, o que nós trouxemos de proposições de atividades para que esses nossos estudantes avancem nessas suas dificuldades? Uma das atividades poderia ser o detetive de tempo. O que já passou, o que é agora e o que será depois. Justamente para trabalhar esses marcadores temporais. Texto, o que nós precisaríamos? De um texto e uma tabela com 3 colunas. E aí fazer a localização desse texto. O que é agora? O que já passou? E o que virá depois? Outra atividade seria a reescrita com mudança de plano. Reescrever o trecho, por exemplo, de um bilhete, desse bilhete, mantendo o que ele já fez e o que ele fará no final da tarde. O objetivo é trabalhar a flexibilidade cognitiva e a compreensão das condições temporais. E aí nós precisaríamos de um texto. Bem, o que nós esperamos desse nosso estudante com esse trabalho, né, do contexto, com essa coesão temporal, com essas inferências, que ele localize informações explícitas no texto e que eles infiram informações em textos exclusivamente verbal. Nós trouxemos aqui estratégias pedagógicas para avançar, situações didáticas, situações de leitura em que os estudantes são orientados a localizar as informações explícitas no texto. E quais possibilidades de ações, então? Realizar a leitura de um parágrafo, pedir aos estudantes que eles localizem no texto a informação solicitada, apresentar perguntas sobre o texto, onde a informação está explícita, mas formulada de outra maneira para que eles possam responder oralmente. Ler um trecho de texto narrativo curto e solicitar que os estudantes infiram o tempo, o lugar onde essa história discorre, onde ela acontece, identificando palavra e expressões do texto que indicam onde e quando esses fatos ocorreram. Realizar a leitura de um texto e interromper antes do final. E aí, convidá-los a anteciparem o que pode acontecer em seguida, com base nessas ações, situações e informações já apresentadas verbalmente no texto. Diante disso, é preciso garantir na rotina pedagógica estruturada momentos diários de rodas de conversa com os estudantes para conhecer o que eles já sabem, para ampliar seus repertórios sobre os temas que serão desenvolvidos, a leitura e a escrita autônoma pelos estudantes e a leitura modelar pelo professor. Semanalmente, é preciso também propor situações de jogos, fichas de leitura, utilização do material estruturado e produção coletiva de textos orais e escritos. Bem, eu espero ter contribuído com o seu trabalho, professora, e nos vemos na nossa próxima devolutiva. Tchau! Obrigada! Olá, colegas, professores do 2º ano da Rede Municipal de Goiânia. Eu sou a professora Regina Alves Costa Fernandes e estamos aqui neste momento para refletirmos um pouco sobre a avaliação formativa 1 de matemática. Vamos lá? Nós vamos fazer uma breve retomada da plataforma do SAEV. Nós sabemos que você já tem contato com ela, você já tem acesso aos diversos relatórios, mas principalmente observar os resultados por descritores da sua turma, da sua escola
e identificar o resultado também, inclusive, por estudante. Nós também ressaltamos o relatório sintético de testes. Neste relatório, você tem um resultado por questão e por habilidade avaliada. Então, é importante você ver também a porcentagem de cada questão e de cada alternativas que corresponde ao gabarito e aos distratores. Aqui nós temos o resultado geral de matemática do segundo ano da Rede Municipal de Goiânia. Então, 82% de estudantes tiveram aproveitamento em matemática. Essa avaliação foi composta por 14 habilidades, 20 questões e, como eu disse, aproveitamento geral de 82%. Vamos então nas duas habilidades foco que nós temos que tiveram assim, um menor desempenho. A habilidade EF02MA06 e a habilidade EF02MA03. Nós vamos detalhar um pouco sobre cada uma delas. A habilidade 06, ela diz resolver e elaborar. Resolver e elaborar o quê? Problemas de adição e de subtração. De que forma? Envolvendo números de até 3 ordens, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais e convencionais. Nessa habilidade, houve 72% de aproveitamento. Quais seriam, então, as questões que avaliaram essa habilidade? A questão 3, que diz o seguinte: Laura ganhou 12 bichinhos de pelúcia e 7 bonecos. Faça um X no quadradinho que indica o total de brinquedos que Laura ganhou. 71% dos nossos estudantes marcaram o gabarito C, né, que é a alternativa correta, 19 brinquedos. 11% marcaram a alternativa A e 9 e 8 a alternativa B e 8D. Então, vejam bem, a maioria dos nossos estudantes conseguem sim resolver corretamente um problema de adição no sentido de juntar duas quantidades. 12 mais 7 igual a 19. No entanto, 28% ainda apresentam dificuldades com esse tipo de operação. E o que isso pode nos sinalizar, indicar? Se 11% marcar a alternativa A, significa que a contagem ainda não foi formalizada, ela está incorreta, ou seja, 12 mais 7 calculando como 12 mais 5. E essa dificuldade remete aos fatos básicos da adição. 7 mais 2 igual a 9, 10 mais 7, 17. Os estudantes que marcaram a alternativa B, que corresponde a 9%, eles podem estar confundindo a operação 12 mais 6, é um erro de cálculo. Isso também sinaliza uma dificuldade com a tabuada básica, ou mesmo a contagem, mesmo que seja nos dedos, ou formalizando em desenhos. A alternativa D, 8%, que marcaram a resposta 20%, significa que o arredondamento é excessivo ou mesmo a contagem incorreta também. Dificuldade com o fato básico da adição. Outra questão que avaliou essa habilidade é a questão 13. Júlia tinha 10 galinhas no galinheiro. Ela vendeu 6 galinhas. Faça um X no quadradinho que indica quantas galinhas ficaram no galinheiro. 74% marcaram o gabarito correto, que é a letra A. Então, ficaram 4 galinhas, Ficaram 4 galinhas no galinheiro. No entanto, 14% marcaram a letra C. E o que isso nos sinaliza? Que a maioria, sim, conseguem resolver corretamente um problema de subtração no sentido de retirar uma quantidade de um total. 10 menos 6 igual a 4. Mas olha, aproximadamente 1 em cada 4 estudantes, 26%, ainda apresentam dificuldades, sendo que o erro mais comum está em marcar o valor inicial, que é o 10, indicando que esses estudantes podem ainda não ter compreendido a operação necessária para responder essa questão. Então, nós temos aí
algumas possíveis causas e o que isso nos sinaliza. Os estudantes que marcaram 14%, a letra C, significa que não fez a subtração, manteve o valor inicial. E o que isso sinaliza? Que ainda não compreendeu o que significa a expressão vendeu. Se ela vendeu, ela está retirando. Se 8% marcaram a questão B, significa a possível causa é 10 menos 5 é igual a 5. Então, um erro no cálculo, ou 6 menos 1 igual a 5. Então, dificuldade com os fatos básicos da subtração. E os 3% que marcaram a letra D, somou ao invés de subtrair. Então, confundiu vendeu, o termo vendeu, que é retirar, com ganhou, que é juntar. Vejamos agora as habilidades do segundo bimestre que estamos trabalhando. Quais as habilidades da unidade temática número que dialogam com essa habilidade da formativa 1. Nós temos a habilidade EF02MA, 6A, 6B, 6C e 6D. Todas essas habilidades, elas envolvem processos cognitivos de ler e interpretar, resolver problemas, aplicar, analisar problemas no campo aditivo, comparativo e também elaborar problemas de adição e subtração. Vejam que, de todo esse grupo de habilidades, o objeto de conhecimento é a adição e subtração em situações cotidianas, envolvendo o número de até 3 ordens. E sempre trazer situações, problemas, no caso da habilidade 6E, envolvendo significados do campo aditivo, comparação, composição, subtração e também estratégias pessoais com diferentes significados, de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais, sempre com números até 3 ordens. Bom, trazendo então a síntese das aprendizagens e das possíveis lacunas dessa habilidade avaliada, nós temos alguns aspectos aí que a gente precisa ponderar. O aspecto da adição, que remete ao processo de juntar. Muitos estudantes reconhecem sim que juntar indica soma. E qual seria então a fragilidade? O que envolve? O que precisa desenvolver? Calcular corretamente adições com números até 20. Outro aspecto é a subtração com o termo retirar. Muitos estudantes conseguem sim reconhecer que o termo vender indica retirar. E então, a fragilidade seria calcular corretamente subtrações com números até 20. Outro aspecto são os fatos básicos, tanto da adição quanto da subtração. Então, os nossos estudantes conseguem sim realizar operações simples. E o que seria importante que precisamos desenvolver? Automatizar fatos fundamentais. 10 menos 6 igual a 4, 12 mais 7 igual a 19. Outro aspecto é a interpretação de problemas. Ele identifica palavras, termos-chave, ganhou, vendeu, mas a fragilidade é que nem sempre aplica a operação correta correspondente a esses termos. Pois bem, diante disso, nós trouxemos algumas estratégias pedagógicas para você considerar no seu planejamento. Algumas sugestões. Primeiro, fazer uma retomada dos significados que remetem à adição e subtração com material concreto. A utilização dos materiais manipuláveis para representar situações mesmo. Então, tanto na situação de adição quanto de subtração, trazer materiais como botões, tampinhos, palitos, canudinhos e trazer a ação manipulando esses objetos. O próprio material dourado ajuda muito a consolidar esses processos. Tinha 10, tirou 6, quanto sobraram? Então, a compreensão concreta do significado dessas operações. Adição, juntar, subtração, retirar.
Outra estratégia é o trabalho com vocabulário matemático. Criar um mural de palavras-chave e as suas operações correspondentes. Isso é muito legal. Então, palavras com expressões ganhou, juntou, recebeu, ao todo, vendeu, perdeu, comeu, deu, retirou, sobrou, restou, ficou. Então, são termos que remetem à adição e à subtração. Então, isso vai ajudando a consolidar o processo de interpretação de problemas. Outra estratégia são jogos de fatos básicos, né? Atividades lúdicas para automatizar os fatos fundamentais. Então, bingo de adição, dominó de subtração, corrida dos fatos. Então, o bingo da adição vai ser sorteio um resultado e o estudante marca se tiver a operação correspondente. Então, não é aquele bingo convencional que você fala a operação e ele marca o resultado. Não. Você fala a operação e ele tem que achar na cartela, você fala o resultado e ele tem que achar na cartela a operação correspondente. E isso, dominó da fração, associar a operação ao resultado correto, esse é tranquilo, e a corrida dos fatos. Em duplas, eles competem para ver quem resolve mais fatos básicos, seja da adição ou da subtração, em 1 minuto, por exemplo, né? Então, isso favorece a automação dos fatos básicos dessas operações, adição e subtração. Resolução de problemas com diferentes significados. Então, propor problemas variados com diversos significados. Juntar, Maria tinha 15 figurinhas e ganhou 8, com quantas ficou? Acrescentar, no ônibus havia 12 pessoas, entraram mais 5, quantos ficaram? Separar. Em uma caixa havia 20 lápis, 8 foram usados. Quantos sobraram? Retirar. Carlos tinha R$18, gastou 9. Quanto sobrou? Então, aplicar com situações concretas esses termos, né, na vida que às vezes são aplicados em operações na vida cotidiana. Outras recomendações e sugestões é caça ao erro. Essa atividade é muito legal, porque você vai dar situações problemas com resoluções equivocadas, erradas, propositais. E eles vão identificar e corrigir os erros em soluções, né? Bingo da adição, praticar fatos básicos da adição, com cartelas com os resultados, isso é bem conhecido nosso. Dominó da subtração, já até foi comentado. Problemas em duplos, então um elabora o problema para o colega resolver, o colega depois corrige, e assim eles vão trocando. E você é o professor. Um estudante explica para o colega como que resolveu. Aí há uma troca dos problemas já trabalhados. Então, professor, a nossa sugestão para o seu planejamento é sempre trabalhar o material concreto. Porque o estudante do segundo ano ele está ainda nessa etapa da formalização do concreto, do abstrato, né, do concreto para o abstrato. Então, consolidar o significado das operações, automatizar os fatos básicos é um processo. Então, precisa desenvolver a interpretação dos problemas por meio do vocabulário matemático. Então, o uso de jogos e atividades lúdicas é fundamental para tornar essa aprendizagem matemática mais significativa e prazerosa. Vamos então para a segunda habilidade que foi avaliada. A habilidade é F02 MA03. Comparar. Comparar o quê? Quantidade de objetos de dois conjuntos. Como que ele vai fazer isso? Por meio de estimativa ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar qual tem mais, qual tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quantos a mais ou quantos a menos. Nessa habilidade, a média foi 75%. Então, vamos lá, questão 6, que avaliou essa habilidade. Observe abaixo a quantidade de brinquedos que José comprou para presentear os seus sobrinhos. Então, aí nós temos o suporte com vários brinquedos. Faça um X no quadradinho que mostra os brinquedos que José comprou em mesma quantidade. Vejam que 77% dos nossos estudantes marcaram a opção correta, o gabarito A, né? Então, nós temos aí o barquinho e o carrinho.
Mas, no entanto, nós ainda temos aí 22%, né, 1 em cada 4 estudantes aproximadamente, que ainda apresentam dificuldades em estabelecer relações de equivalência entre quantidades, né? E o que isso pode sinalizar? Então, uma dificuldade de estabelecer correspondência termo a termo, ou perceber uma equivalência visual, né? Isso sinaliza, então, uma necessidade de trabalhar ainda a correspondência 1 a 1 e a percepção de igualdade. Processos que são, às vezes, consolidados durante essa etapa do primeiro, segundo e às vezes até no terceiro ano. A questão 9 também avaliou essa habilidade. Vejamos. Faça um X no quadradinho que mostra a prateleira com a menor quantidade de livros. 74% dos nossos estudantes marcaram o gabarito, que foi a letra B. Mas vejam, nós temos aí aproximadamente 1 em cada 4 estudantes, 26%, ainda apresentam dificuldades de estabelecer relações de menos entre quantidades. O erro mais comum, que foi 13%, que marcaram a letra D, que provavelmente continha a segunda menor quantidade, 7 unidades. Então, realmente, aí, o que isso pode nos indicar? O que isso pode nos sinalizar, né? Se 26% marcaram, né, a menor quantidade, ainda está tendo uma dificuldade em comparar múltiplos conjuntos simultaneamente ou em ordenar quantidades. Lembra lá da ordem crescente, decrescente? E que às vezes não foi consolidado no primeiro ano? Então, o resultado do primeiro ano sinalizou isso para nós, né? Isso, então, precisa desenvolver estratégias de comparação, estimativa, correspondência, contagem. 13% marcaram a segunda menor quantidade. O que isso pode estar, pode ter identificado o menor, mas não a menor realmente, né? Ou ter confundido na hora da ordenação. Então, o que isso? É dificuldade em hierarquizar, quantidades. Qual é o menor entre vários, né? Qual é o maior entre vários? Então, precisamos diversificar essas possibilidades. E aí, quais as habilidades do segundo bimestre da unidade temática Números que dialoga com essa habilidade avaliada? Nós temos a F02MA, a 03A, a 03B e a 03C. Todas elas remetem a diferentes estratégias, elementos de coleção de objetos dentro de uma quantidade. Então, nós temos explorar os processos cognitivos e comparar. A habilidade 3A é explorar. Explorar o quê? Elementos de uma coleção de objetos. Como é que eles vão fazer essa exploração? Com diferentes estratégias para quantificar, contagem 1 a 1, formação de pares, agrupamentos e estimativas. A habilidade 03B é explorar também. Explorar o quê? As relações de comparação entre coleções de objeto. Vejam que há uma gradação aí no objeto conhecimento e também no contexto, no modificador. Como é que ele vai fazer essa exploração de diferentes comparações entre coleções de objeto? Pode ser igual, ser maior que, menor que, estar entre, ter mais que um, ter mais que dois, e aí, inclusive, a habilidade traz um exemplo. A 03C já é comparar. Então, ele explorou, agora ele já vai fazer uma comparação. Comparação de quê? Quantidades de objetos de 2 conjuntos. E como é que ele vai fazer isso? Por meio de estimativa ou correspondência 1 a 1, 2 a 2, para indicar quem tem mais, quem tem menos, e assim por diante. A habilidade vai nos indicando como que nós vamos trabalhar esse processo cognitivo e esse objeto do conhecimento. Então, aqui, nós trazemos a síntese das aprendizagens e das possíveis lacunas, ressaltando alguns aspectos. Igualdade de quantidade, primeiro aspecto. O que os nossos estudantes demonstram? Que identificam quando 2 conjuntos têm a mesma quantidade, mas ainda tem dificuldade, alguma fragilidade
em perceber a equivalência mesmo quando os objetos estão organizados de forma diferente. Outro aspecto é a comparação, mais e menos. Realmente, os nossos estudantes identificam o conjunto com mais e menos objetos em situações simples. No entanto, apresentam ainda a fragilidade de comparar múltiplos conjuntos simultaneamente, como foi apresentado na questão. Qual é o menor entre 4 opções que ele tinha na questão? Correspondência 1 a 1. Realmente, os nossos estudantes conseguem fazer esse pareamento de objetos para comparar. No entanto, quando precisam desenvolver a habilidade de aplicar a correspondência em contextos variados, não só com objetos iguais. E também estimativa, fazer uma fragilidade com relação à estimativa antes da contagem para verificar a plausibilidade. Então, diante dessa síntese, nós trazemos também algumas estratégias pedagógicas, no sentido de avançarmos nas aprendizagens matemáticas. Uma das estratégias é a correspondência 1 a 1 com material concreto. Isso, utilizando materiais manipuláveis, ele vai estabelecendo correspondência termo a termo. Mesma quantidade com quantidade diferente. Essa diversidade de situações é muito importante. Utilizando material concreto, palitos, pedrinhas, botões, tampinhas. Então, você vai ter que colocar um botão para cada tampinha. Sobrou algum? Faltou algum? Então, tem a mesma quantidade? Então, fazer essa problematização. Quantos palitos tem a mais? Quantas pedrinhas tem a menos? E fazer esse pareamento, estabelecendo correspondência 1 a 1 para ele poder comparar as quantidades. Outra estratégia é o jogo. Quem tem mais e qual tem menos? Qual tem mais e qual tem menos? E o que fazer? Esse jogo é um jogo de comparação entre 2 conjuntos. Então, você apresenta 2 conjuntos com quantidades diferentes. E sempre vai perguntando, qual tem mais, qual tem menos? Usar dados para sortear quantidades. E aí, no entanto, ele vai comparando quantidades, indicando qual tem mais, quantos a mais e quantos a menos. Outra estratégia é a ordenação de quantidades. Qual é o menor, qual é o maior? Isso é muito importante. Essa atividade de ordenar quantidades do maior para o menor pode ajudá-la a formalizar, inclusive, o conceito de número. Então, você apresenta 4 conjuntos com quantidades diferentes e vai pedindo que eles ordenem quem tem menos para qual tem mais. Depois, o que tem mais para o que tem menos e vice-versa. Então, ordenar quantidades, identificando o que tem o menor e a maior quantidade. Outra possibilidade é a estimativa antes da contagem. Quem de nós não tem dificuldade de fazer a estimativa em algum cálculo? Então, desenvolver essa habilidade é muito importante antes de contar. Então, você mostra rapidamente um conjunto de objetos sem contar. Aí você vai fazendo, Quantos objetos você acha que tem? Mais de 10 ou menos de 10? Depois ele vai validar a estimativa com uma ferramenta de comparação ou de contagem. Outra estratégia são atividades com representações visuais. Utilizar imagens de conjuntos para comparação. Qual a prateleira que tem menos livros? Ele vai identificar o menor entre vários conjuntos. Quais brinquedos foram comprados em mesma quantidade? Então, identificar variedades de conjunto, equivalência entre conjuntos. Quantos carrinhos tem a mais que bonecas? Então, você vai ali calcular a diferença entre quantidades, aplicando a comparação entre contextos variados. Pois bem, professor, nós temos aí também algumas atividades rápidas que você pode fazer do pareamento 1 a 1, é muito importante, o material concreto, botões, tampinhas, palitos, que isso às vezes foi trabalhado, às vezes de forma não tão efetiva, desde lá da educação infantil, e o estudante já passou para o 1º ano, então hoje ele está no 2º ano sinalizando essa lacuna. Corrida de quantidades, comparar rapidamente conjuntos, que já colocamos, ordenar os conjuntos, qual é o menor, qual é o maior e quantos a mais. Todas essas atividades, fazendo essa síntese, ela vai ajudar você, na sua rotina diária, por meio do material concreto,
implementar e efetivar a aprendizagem da correspondência 1 a 1 para estabelecer uma igualdade ou uma ordenação de quantidades. Isso para quê? Para identificar o menor e o maior. Essas atividades de pareamentos e jogos de comparação são fundamentais para a consolidação desses conceitos. A estimativa também deve ser incentivada como estratégia de verificação e validação, tá bom? Muito obrigada, agradeço mais uma vez de estarmos aqui refletindo sobre o ensino da matemática no 2º ano. Até breve e até mais.